Pessoal, tô passando aqui que eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Fala um pouco sobre a alegria de poder servir a Cristo e principalmente em momentos de circunstâncias não tão agradáveis para as nossas vidas, nem não tão favoráveis como nós desejaríamos, mas uma alegria, sabe, sincera, verdadeira, de poder falar do amor do Senhor em todo o tempo, sabe? E, cara, isso tem chamado muito minha atenção. E lá em Filipenses 1, no capítulo 1, versículo 12, Paulo ele vai dizer assim: quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Cara, Paulo neste momento ele estava preso, né, por falar do amor de Cristo, por pregar as boas novas. E o que me chama a atenção nesse texto é exatamente isso, o quanto ele se alegra, porque mesmo preso, aqueles que estavam ali, né, o chefe, os guardas do palácio sabia que ele estava ali por causa de Cristo Jesus. Então Paulo enxergou no meio de uma dificuldade que ele estava vivendo, no meio de uma circunstância não favorável a ele naquele momento, que o que mais importava era porque as pessoas sabiam porque ele estava ali. O nome do Senhor estava sendo proclamado, a palavra do Senhor estava sendo pregada e continuava sendo pregada de fato, porque Paulo mesmo preso, ele escreve cartas, né, de orientações. Paulo manda cartas às igrejas, a carta mesmo que Paulo manda para Filipenses, vai para Timóteo, para trazer orientações sobre a palavra do Senhor, sobre como conduzir o povo. Então, cara, a palavra do Senhor ela não deixou de ser pregada. Paulo ele estava no momento de dificuldade da sua vida, ele estava preso, mas a palavra do Senhor não estava presa. A palavra do Senhor ela continuava sendo pregada pela vida de Paulo. E, cara, isso me deixa maravilhado, porque é como se aquele momento, aquela prisão não importasse para Paulo. Que o mais importante para ele era falar do amor de Cristo. E o que mais importava para ele era saber que todos aqueles que sabiam que ele estava preso, sabiam o porquê ele estava preso. E que de alguma maneira eles estavam honrando o nome do Senhor por falar do amor de Cristo. Cara, e eu quero que isso seja uma verdade na minha vida. Eu desejo de fato viver isso na minha vida também. Sabe, eu desejo que as pessoas ao meu redor vivam isso também, acreditem nessa palavra. Olhem para isso e entendam que nada mais importa. Como Paulo mesmo declarou, nada tem mais sentido, nada tem mais valor. Porque a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo Jesus, nada mais importa se não for cumprir os seus propósitos, se não for falar do teu amor, pregar para aqueles que necessitam ouvir. Sabe, é entregar a vida, é dedicar uma vida a Cristo Jesus. É abrir mão de prazeres, desejos para viver uma vida de promessa que Cristo fez a nós, que Deus faz a nós. Sabe, cara, e uma das minhas orações é essa, sabe? Senhor, eu desejo viver tudo isso. Mas eu sei o quanto é difícil nós falarmos assim, às vezes parece ser fácil, mas diariamente isso aqui é difícil nós vivermos. Mas é por isso que nós precisamos continuar. Nós precisamos persistir. Nós precisamos começar a viver essa palavra que Deus tem colocado em nosso coração. Nós precisamos ter esses exemplos de vida de homens que dedicaram a sua vida a Cristo Jesus, mesmo sabendo que iam morrer um dia por falar do amor de Cristo. Não relutaram contra isso, proclamaram o nome do Senhor, continuaram a perseverar, porque eles acreditavam naquilo que eles estavam falando. E quando nós cremos naquilo que nós pregamos, nós vamos até o final. Quando nós cremos no Deus que nós confiamos, não importa as circunstâncias, nós vamos até o final. É a alegria de poder servir a Cristo, independente a situação ou a circunstância que nós estamos vivendo no dia de hoje. Servir a Cristo é o ponto mais alto que nós devemos alcançar, é o ponto mais alto que nós devemos exercer, é a função fundamental das nossas vidas. Falar do amor de Cristo, servir a Deus, proclamar as boas novas. Que isso seja uma verdade na minha vida. Que isso seja uma verdade para você também.